Boa tarde, gente, tudo bem? Vocês vão ver algumas modificações, né? Eu não vou fazer muito rodeio, porque os vídeos de agora em diante vão ter algumas alterações e algumas mudanças, inclusive bem drásticas, tá, gente? Porque a intenção agora é partir para os vídeos com o YouTube, tá? Então, depois de muito postergar, né? Depois de muito medo dessas mudanças, como vocês sabem, librianos são vistos como o signo que não sabe se decidir. Mas quando a gente toma uma decisão, a gente costuma pôr ela em prática, apesar da demora muitas vezes para que isso aconteça. Enfim, gente, eu vim trazer aqui. O primeiro vídeo vocês vão ver que ele vai ficar, né? Não vai ser aquilo, mas a gente tem que começar, né? E apesar do medo que eu sempre tive da exposição, né? Eu sempre gostei dessa questão de ser vista, né? Claro que isso provém de alguns traumas de infância, de não ter sido vista há muito tempo, né? De não ter tido acompanhamento em muitas fases da minha vida como eu queria ter tido, mas isso já não pode mais ser um empecilho para fazer aquilo que eu tenho um sonho de fazer. Como diz uma amiga minha recentemente, terapeutas escolhem ser terapeutas porque são pessoas feridas, né, que querem ajudar outros. Então, é basicamente isso sim, tá, gente? E não acho que isso seja um problema, né? Eu acho que a gente, com as nossas dores, aprende com elas. Então, obviamente, a gente aprende a dividir também a nossa parte dolorosa, né? Mas a gente espera que outras pessoas, o mais cedo possível, consigam vê-las, poder curá-las, né? E ajudar outras pessoas também. Então, hoje eu sei que eu trabalho com a terapia por causa disso. Porque eu fui uma criança ferida, né? Que teve uma questão de ausência paterna muito grande. Eu acho que eu já comentei algumas vezes no meu canal do Instagram, mas agora vai ser um novo início de tudo. Então, estou começando com vocês aqui praticamente do zero, tá, gente? Peço que vocês compreendam o que não ficar 100%, tá? Mas ao longo do tempo a gente sabe que isso tudo vai melhorando. Eu teria que montar um cenário lindo para vocês aqui, mas se eu continuar à espera do que ainda tá faltando, definitivamente não vai ser feito. Gente, para começar, eu queria conversar um pouco com vocês sobre a questão da espiritualidade, diferente do espiritismo, diferente de um dogma religioso, como todo mundo impõe, e diferente de uma doutrina, tá? Aos 14 anos de idade, né, eu já comecei a estudar a questão da parte espírita mesmo, né, porque muito cedo, desde os meus 8 anos, mais ou menos, eu já enxergava coisas, eu ouvia coisas, e na minha imaginação eu não tinha, né, noção que aquilo poderia ser real. Então, na minha imaginação, eu era uma criança problemática ou algo assim. Quando, na verdade, eu já tinha acesso, né, a algumas coisas, mas eu não sabia e não tinha a mínima noção do que estava acontecendo e muito menos do que era real e o que não era. Então, minha primeira busca, né, foi no centro espírita e posso dizer pra vocês que me ajudou muito, tá, gente? Foi, assim, um plano de... Eu costumo dizer que foi um plano de emergência, tá? Que fez eu entender pelo menos um pouco do que estava acontecendo comigo, porque assim, gente, abrir-se para a espiritualidade não é algo nada fácil, tá? Vocês vão ver que eu fico segurando essa pedrinha aqui, ó. Porque eu aprendi que enquanto você está segurando alguma coisa, a tua ansiedade, o teu nervosismo, quando você vai trabalhar com a dicção, algo assim, isso ajuda muito. Então, assim, gente, eu tive como um plano de emergência o centro espírita, porque eu já não sabia mais onde buscar resposta, certo? E não foi, e não é, e nunca será algo fácil, tá? Começar um despertar, digamos assim. Então, o que acontece? Você passa por muitas fases, muitas. E a fase mais difícil, eu acho que é quando você praticamente é obrigado no sentido de precisar ver isso como uma coisa boa, desprender-se do círculo familiar, tá? Ou seja, aquilo que é sanguíneo, né? Da nossa parte de família mesmo falando, tá?
Eu acho que esse foi o ponto mais difícil para mim. Começar a entender a minha posição dentro da minha família. Por que isso é tão difícil, gente? Porque a gente vem de muitos de nós, eu acredito que muitos de vocês também, viemos de uma criação que os nossos pais não tinham a instrução, né? Não tinham ferramentas, né? E não tinham também onde buscar outras informações para passar pra gente sobre o que realmente era uma família, né? Então a gente passou por traumas, a gente passou por dificuldades financeiras, dificuldades até pra... Não é que eu tenha ficado sem ter o que comer, gente, mas foram épocas difíceis, tá? Onde a gente precisava poupar o pão para ter o leite e assim por diante. E isso tudo vem com a nossa carga e traz pra gente dogmas e algumas questões que são difíceis de tu enxergar ao longo do tempo e difícil de lidar com elas, porque a gente acha que aquilo se torna uma verdade absoluta. Então a gente vê o dinheiro como uma coisa ruim, a gente tem dificuldades de ficar nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, que foi algo que aconteceu comigo também. Hoje, obviamente, eu tento estruturar a minha vida por mim mesma, né? Eu não tenho só o trabalho da terapia, gente, eu tenho outros trabalhos também que eu faço. Até porque, por hora, ainda é algo necessário. Mas assim, é, mas assim, trabalhar com a espiritualidade é você abrir mão de muitas coisas na sua vida. Elas são ruins? Não, pelo contrário. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu posso garantir isso pra vocês. Então você abre mão de amigos, você abre mão do círculo social, você abre mão da família, você se coloca numa posição onde você realmente deve estar. Né? É aquilo, você está onde você se põe. E colocar você onde você realmente se encaixa é algo difícil no primeiro momento de compreender e em segundo momento de colocar em prática, tá? Porque a gente muitas vezes, no meu caso, a gente foi mãe de um irmão, ou alguns casos o filho é mãe do pai, ou mãe da mãe, né? É aquela questão da inversão de hierarquia, né? Que é o que não é a minha área, né? Mas é o que Bert Hellinger sempre coloca sobre a constelação familiar. Então, essa troca das nossas posições dentro da família é muito comum de acontecer. Né? É mais comum do que todo mundo imagina. E essa troca causa danos não irreparáveis, mas danos muito grandes, não só à nossa saúde física, mas principalmente à nossa saúde emocional. Então a gente se torna um adulto com medo, que foi o meu caso, um adulto ansioso, um adulto que não toma posição na vida, um adulto que tem dificuldade de sair de casa muitas vezes, né? Ou aqueles que ganharam demais também têm a mesma dificuldade, tá, gente, do que aqueles que não tiveram a assistência e o zelo necessário. Todos os extremos causam danos, então não difere um de outro. Mas assim, o que eu quero contar pra vocês aqui no primeiro vídeo, tá, gente? Porque serão muitos vídeos a partir de agora. O que eu quero dizer pra vocês é que foi muito difícil pra mim começar, tá? Dizer assim, agora eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu li, aquilo que me disseram, aquilo que eu entendi, aquilo que eu compreendi e usar isso no dia a dia. E assim, gente, vou dizer pra vocês, é uma luta diária ainda, tá? Porque eu ainda tenho questões de ter um cuidado muito, muito excessivo com os outros, né? Com o externo e cuidar pouco de mim. E isso tem gerado problemas já fisiológicos, né? Já na parte fisiológica, ou seja, dores de cabeça, insônia, fadiga. Bom, dá pra ficar horas aqui listando pra vocês, né? Mas assim,